Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 28 de janeiro, dia de São Tomás Aquino. Evangelho de São Tomás Aquino, italiano de nascimento, foi grande teólogo e defensor da verdade. Contemplava a palavra e com ela ilustrava sua fé. Para ele, toda a verdade vem de Deus e por isso não duvidava de quem lhe falasse com seriedade. Extremamente inteligente, era ao mesmo tempo simples e piedoso e muito dado com todos. Compreendeu que o estudo e a ciência eram instrumentos de amor e de santificação. Foi sempre dado à oração e à contemplação. Um grande teólogo, São Tomás de Aquino, poderíamos dizer que a cultura, ou melhor, a filosofia cristã, ela vai ter dois grandes expoentes, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho de Hipona. Um seguirá uma linha platônica de Platão, grande filósofo grego. Tomás de Aquino seguirá mais a linha de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, mas que compreendia a filosofia e o conhecimento gerado por ela de uma outra forma. Então são duas linhas de pensamento que irão permear a filosofia e o pensamento cristão na Idade Média. Primeiro Agostinho, século IV e V, e Tomás de Aquino, século XIII e XIV. Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" É a grande pergunta, né? Quem é este? Eu sempre falo para vocês que os discípulos não tinham a real noção de quem era Jesus. Não. Eles achavam que Jesus poderia sim ser o Messias esperado, mas não tinham a menor noção de que Jesus era Deus encarnado no ser humano. Ou seja, Deus que se fez homem, o Deus da criação, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que falou através da sarça ardente, eles não poderiam nunca imaginar que Deus se faria homem e caminharia ao lado deles. Ou seja, que eles dormiriam ao lado de Deus, que eles ouviriam o próprio Deus falar com eles, todo aquele período de preparação que o próprio Deus estaria com eles. Porque até então, na cultura judaica, Deus jamais poderia encarnar na matéria. A matéria é pecado. A matéria é pecado. Todos nós hoje temos a compreensão do dogma da Imaculada Conceição. Maria foi purificada no ventre de sua mãe pela ação divina e assim ela pura deu à luz a Cristo. Portanto, Cristo não teria se encarnado numa matéria de pecado. Maria foi santificada por Deus, então Deus nasce numa matéria purificada. Outro aspecto importante, né? Essa visão, até então, Deus tinha falado através dos profetas. O próprio, acho que é o livro dos Hebreus, que vai falar de que Deus vinha falando através dos profetas e nos últimos tempos, não lembro agora se foi Hebreus ou se é Gálatas, Deus os falou através do seu próprio Filho, acho que é Hebreus. Portanto, eles não tinham a real dimensão de quem era Jesus. Eles achavam que Jesus era o Messias, no máximo um homem de Deus, por causa dos sinais que ele realizava, né? Não poderia dizer que Jesus era um homem normal, né? Então ele era um homem realmente iluminado por Deus, um homem que tinha um toque de Deus, um homem que realizava prodígios e sinais em nome de Deus.
beleza. Mas Deus, não, eles não tinham essa noção. Eles só vão ter noção de quem Jesus era de fato depois que Jesus lhes aparece ressuscitado. Aí sim. Então nós podemos dizer que a marca registrada de Jesus como Filho de Deus é a ressurreição. Até então, porque se eles tivessem noção que Jesus era Deus, eles não teriam deixado Jesus sozinho para morrer na cruz. Eles fugiram. O único que ficou foi o discípulo amado. Segundo aspecto, no segundo domingo da Páscoa, que é o domingo que geralmente aparece, se eu não me engano, acho que todo domingo aparece o texto de Tomé, o autor do Evangelho de João é bem claro. Estando trancadas as portas por medo dos judeus, ou seja, se eles soubessem quem Jesus era de fato, Deus que se fez homem, por que eles estariam trancados com medo? Não teriam que ter medo. Eles perdem o medo quando Jesus aparece para eles ressuscitado. Aí todos eles que estavam com medo, trancados, enfiados, escondidos, vão morrer dizendo que ele estava ressuscitado. Portanto, somente uma mudança muito brusca, foi uma mudança muito brusca, que só poderia ter acontecido se eles realmente tivessem visto algo, ou sentido algo. Portanto, o texto de hoje, esse texto, logicamente, ele é bem simbólico. O fato de Jesus estar deitado representa a sua morte, a barca representa a comunidade cristã, o vento são as adversidades que a comunidade cristã vai enfrentar, o mal no mundo, as forças contrárias a Deus, simbolizadas pelo mar. Toda uma questão simbólica, já esse texto e outros já apareceram diversas vezes, vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso. Mas aqui, a pergunta final, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? O vento e o mar eram vistos como as forças contrárias a Deus. Nós vimos algumas semanas atrás justamente o aspecto de que falavam que Jesus expulsava os demônios porque ele era o príncipe dos demônios. E ficava bem claro de que ele dominava os demônios, por isso que ele os expulsava. Aqui é essa situação. O vento e o mar simbolizam as forças do mal que se insurgem contra a barca, que é a comunidade cristã. E ele tem poder sobre eles. Ele os vence. Tanto que ele fala, silêncio, cala-te, e fica tudo calmo. Por quê? Porque ele é o Filho de Deus. Portanto, ter essa compreensão. A tempestade, ela serve muitas vezes para nos desencorajar. Muitas vezes nós estamos no meio da tempestade e não perdemos a esperança de que ela um dia passe e nós voltemos a ver a claridade, com claridade, ver as coisas de maneira clara. Devemos sempre compreender que Ele está conosco, Ele está ao nosso lado e que a tempestade um dia vai passar. Portanto, tenhamos paciência e coragem para enfrentar os desafios da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, encerramos a semana por aqui. Eu desejo a todos um bom final de semana, que Deus os abençoe e retornamos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço.